Hoje, como vimos na primeira aula, o Brasil está sem rumo. O país se desindustrializou e regrediu para um primarismo produtivo. Caímos, paramos, estagnamos, e a nossa queda está disfarçada pela nossa riqueza em recursos naturais. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas do consumo urbano. Escondem de nós a gravidade do descalabro. O Brasil regrediu ao primarismo produtivo, mas a regressão econômica foi paradoxalmente acompanhada pelo surgimento de um novo Brasil. Dezenas de milhões de brasileiros que abraçaram uma cultura de autoajuda e iniciativa e uma teologia de superação. Falta um projeto para eles e, portanto, um projeto para o país, de democratização das oportunidades e das capacitações. Um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. Há 30 anos vimos o país é comandado por forças políticas que, sob o rótulo da esquerda ou da direita, impõem ao país o mesmo não projeto de aliança entre o rentismo financeiro e as políticas sociais compensatórias. O juro e a esmola é o binômio que comanda o país de hoje. O tema dessa segunda aula é a construção do primeiro passo de uma alternativa. Essa alternativa teria que ser representada na política por uma força que representasse não a terceira via entre a falsa polarização da esquerda e da direita, do lulopetismo e do bolsonarismo, mas uma força que representasse uma segunda via. É a segunda via de que precisamos, não a terceira via. Uma alternativa clara a essa convergência ruinosa entre direita e esquerda que se consubstanciou na aliança do rentismo financeiro com o pobrismo. Esse é o tema agora. E eu quero descrever o primeiro passo. O primeiro passo é o capitalismo popular. O que é o capitalismo popular? É a desconcentração econômica, a democratização da economia de mercado e a invenção de uma nova economia de mercado para esse Brasil novo e para o país que quer segui-lo. Há duas grandes forças, dois grandes agentes que são os protagonistas principais do capitalismo popular. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa vasta economia periférica. Os empreendedores que trabalham em pequenos negócios, em pequenos empreendimentos, urbanos ou rurais, país afora. E, de outro lado, milhões de brasileiros que são agentes econômicos individualizados, sem vínculo estável com grandes empresas. São os chamados informais. Metade da população economicamente ativa do país trabalha nas sombras da ilegalidade, sem a proteção das leis
e sem qualificação produtiva. E na economia formal, uma parte crescente da força de trabalho está em situação de emprego precarizado, temporário, terceirizado, inseguro, fragmentário. Se juntarmos os informais com os precarizados da economia formal, é a vasta maioria de nossa força de trabalho. Que esperança podemos ter nós de um processo de produtividade cumulativa se a vasta maioria de nossa força de trabalho é uma horda amorfa, desorganizada e desqualificada? O capitalismo popular é a solução para esse problema. O cerne, a essência da ideia do capitalismo popular é soerguer essa massa definida por esses dois agentes que representam a maioria do povo brasileiro e trazê-lo para cima para a qualificação do nosso aparato produtivo. Numa época em que a indústria convencional instaurada no sudeste do país, em meados do século XX, já não é a vanguarda, é apenas um resquício de uma vanguarda anterior ou o satélite de uma nova vanguarda. A nova vanguarda seria a vanguarda da economia do conhecimento. Essa nova vanguarda já existe em todas as maiores economias do mundo, nos países ricos ou nos países continentais em desenvolvimento. Mas existe apenas em forma insular e excludente, em ilhas, em fragmentos, em franjas que excluem a vasta maioria dos trabalhadores e das empresas. A nossa tarefa no Brasil é representar para a humanidade a ideia de uma economia do conhecimento inclusiva, includente, uma economia do conhecimento para muitos e não a economia do conhecimento para poucos que temos no mundo. A solução do nosso problema nacional é inseparável de uma alternativa para a humanidade que resolva este problema. Para isso, para levar este projeto para frente, nós teríamos que romper com nossa praga, o colonialismo mental. Nós estamos acostumados a nos imaginar como pequenos. Para formular e executar essa tarefa, teríamos que nos ver como grandes. E esta transformação espiritual é até mais importante do que a solução dos problemas econômicos práticos. O Brasil é um dos únicos países do mundo onde o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários para a execução dessa tarefa. Esses instrumentos são a herança do corporativismo varguista, que foi parte da base do vanguardismo econômico na fase histórica anterior, em meados do século XX. A indústria convencional e substitutiva de importações. São instrumentos como a Embrapa, o Sebrae, o Senai, o Senac e os bancos públicos de desenvolvimento. Muitos desses instrumentos hoje estão pervertidos, carcomidos, aparelhados politicamente, corrompidos pelo
patrimonialismo e pelo clientelismo. Justamente porque não estão mobilizados a favor de um projeto produtivista e capacitador. Nós poderíamos resgatá-los se começarmos a construir este projeto capacitador e produtivista. Aí começaria a revolução econômica no Brasil, que permitiria à maioria do país seguir o exemplo da vanguarda dos emergentes e dos batalhadores. Este é o cerne da ideia do capitalismo popular. O capitalismo popular seria o projeto óbvio para a chamada direita. Mas, em vez de abraçar esse projeto de soerguimento da maioria rumo à qualificação produtiva, o bolsonarismo entregou o comando da economia brasileira a representantes do financismo. E o resultado é que, em vez de um verdadeiro contraste, de uma polarização, estamos comandados por uma convergência. O nosso problema não é a falta de um consenso. O nosso problema é a falta de um dissenso, de uma alternativa clara a este consenso ruinoso. Vamos usar os instrumentos desse legado com que conta o Estado brasileiro para começar a dar os primeiros passos. Os primeiros passos que teriam que ser claramente diferentes em cada região do país. O projeto nacional produtivista só ganha realidade quando traduzido em estratégias de desenvolvimento diferenciadas para cada uma das grandes regiões do país. Vou dar agora 2 exemplos. O Brasil Central e a Amazônia Florestada. No Brasil Central, como aliás em todo o país, a atividade econômica predominante é a pecuária extensiva. E o resultado é que grande parte do território nacional, não só no Brasil Central, mas em todo o país, hoje é pastagem degradada. Inclusive nas áreas mais nobres, próximas às rodovias federais e às capitais dos estados. A degradação cumulativa da terra pelo efeito da pecuária extensiva. A ciência da recuperação de pastagens está dominada e o custo é relativamente baixo. Poderíamos começar a recuperar as pastagens e transformar as pastagens recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário. Com a intensificação da pecuária, mais boi por hectare, manejo florestal sustentável, diversificação das lavouras perenes, para que não seja apenas a monocultura da soja, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isto? Isto é a economia do conhecimento na sua primeira etapa no próprio setor primário. Esse seria um grande projeto nacional, tratando de um problema prático, tangível, urgente, imediato do país. E nem faz parte da discussão nacional. Seria o começo óbvio para a chamada direita.
Agora, um segundo exemplo, a Amazônia. Na Amazônia, há um caos fundiário. Só uma pequena parte das terras na Amazônia com selva tem título jurídico claro. E nesse caos em que ninguém sabe quem tem o quê, a pilhagem será sempre mais atraente do que a preservação ou a produção. A primeiríssima tarefa é liquidar o caos fundiário pela regularização fundiária operada pelos próprios estados e municípios, a regularização fundiária rural e urbana, seguido pelo zoneamento econômico e ecológico, que organizasse o aproveitamento da terra e assegurasse que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. E aí começar a organizar os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano. Na Zona Franca de Manaus, por exemplo, o que se faz predominantemente é montar motocicletas ou telefones celulares. Tem nada a ver com a Amazônia em volta. Poderia estar no sudeste da China, tanto quanto na Amazônia. Nós teríamos que construir uma nova indústria voltada para o potencial da região. Não só madeireira, mas aproveitando o potencial, inclusive médico e farmacêutico, da biodiversidade da região. Há 2 projetos na Amazônia. Um é um projeto falso. É um projeto de extrativismo artesanal. Sem escala, sem tecnologia, sem base científica e, portanto, sem futuro. Os silvícolas, as populações nativas, recolhendo látex das árvores, apanhando nozes no chão. Isto é uma fantasia repelida, repudiada pela população da Amazônia e abraçada só por gente do sul e sudeste do país que nunca pôs o pé na Amazônia. A alternativa a isto é o vanguardismo científico e tecnológico. Quer dizer, o desenvolvimento sustentável da Amazônia ou é um extrativismo artesanal arcaico, ou é economia do conhecimento na Amazônia. Não há nada no meio entre o arcaico e o vanguardista. E assim seria em cada uma das grandes regiões do país. O Nordeste é outra realidade. Com uma população que hoje fervilha de energia cultural e econômica, mas numa imensa confusão. Há 80 anos o Nordeste não tem projeto. Celso Furtado não tem sucessores. O Nordeste seria a nossa China, mas pode ser a China no mau sentido ou no bom sentido. No mau sentido, se é apenas o aproveitamento de trabalho barato. No bom sentido, se for um engenho de inventividade tecnológica e empreendedora. Nós teríamos que reorganizar o desenvolvimento do Nordeste, como essa boa China, não como
amar China. E no Sul, nós temos o predomínio da pequena propriedade rural e urbana, mas a pequena escala associada ao arcaísmo produtivo e não ao vanguardismo produtivo. Portanto, a política regional, as estratégias regionais são o prisma pelo qual teria de passar esse novo projeto produtivista do capitalismo popular. O sentido geral do capitalismo popular, portanto, é levar esse Brasil real, esse Brasil dessa multidão empreendedora, porém desqualificada, para mais próximo da fronteira da produção, sem qualquer preconceito ideológico, sem dogmas sobre o que a iniciativa privada pode fazer e o Estado pode fazer. O mais importante que podem fazer é o que podem fazer juntos, rumo a esse experimentalismo produtivo. Agora, é claro que essa energia empreendedora na economia teria que ser associada a uma revolução no ensino brasileiro. Porque o projeto do capitalismo popular não é um projeto apenas produtivo, é um projeto também capacitador. O que nós temos na educação brasileira é o reinado da decoreba ou do enciclopedismo raso. Teríamos que ter um outro ensino. Um ensino que, em primeiro lugar, privilegiasse como tema a transformação. Entendemos qualquer fenômeno social ou natural na medida em que conseguimos imaginar as suas transformações, como muda. Não o possível distante, remoto, especulativo, mas o possível adjacente, as próximas etapas. E para isso é que cultivamos as capacitações analíticas e sintéticas da imaginação. São essas capacitações que valem mais do que o domínio dos conteúdos mortos da enciclopédia. Esse é o primeiro traço. O segundo traço é que, com respeito aos conteúdos, porque capacitação analítica ou sintética só se adquire tratando de conteúdos, o que vale não é a abrangência enciclopédica, é o aprofundamento seletivo, portanto, o ensino voltado a temas e projetos, e não a memorização da enciclopédia. O terceiro tema é cultivar como o contexto social desse ensino de vanguarda a cooperação, o trabalho de equipe, e não a justaposição do individualismo e do autoritarismo que caracteriza a sala de aula tradicional. Trabalho de equipe entre alunos, entre professores, entre escolas, entre o ensino presencial e o ensino remoto. E o quarto tema, e talvez o mais delicado e importante, é que esse ensino revolucionário e capacitador seja um ensino dialético. Nada deve ser ensinado apenas uma vez.
tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes de pontos de vista contrastantes, porque essa é a única maneira de libertar e equipar a mente. Esse ensino não se aplica apenas ao ensino geral, mas também ao ensino técnico. A concepção de ensino técnico que ainda prevalece no Brasil foi construído sob a influência do antigo modelo alemão, um ensino voltado a profissões rígidas, máquinas rígidas, especializadas e fixas, como, por exemplo, os tornos que servem ao corte de metais na indústria automotiva ou na siderurgia tradicional. Nós teremos que ter um ensino técnico que foque as metacapacitações exigidas para operar e reprogramar constantemente as tecnologias da era da economia do conhecimento. Isso exige um professorado organizado como carreira nacional por colaboração dentro da federação, que atraia os melhores talentos e seja adequadamente remunerado. E a formação de materiais pedagógicos que sirvam como os instrumentos desse novo ensino. Esta é a revolução capacitadora que teria de acompanhar a transformação produtiva dentro da realidade de cada uma das grandes regiões do país. Não pode ser construída por uma pequena curriola de déspotas esclarecidos. Tem que ser construída por um grande movimento nacional que abranja centenas de escolas e milhares de professores. É um movimento de libertação nacional. Essa é a essência da ideia do capitalismo popular. É associar a qualificação produtiva. Começa pequeno, começa modesto, com essa transformação educacional revolucionária. Nós não precisamos imaginar uma coisa distante focada nos graúdos. Não é o exemplo do Vale do Silício, não são os oligopólios, as grandes plataformas de lá. É o levantamento da nossa realidade, de onde começamos de fato, com os pés no chão, com os olhos vidrados na realidade do Brasil, dentro das divergências regionais, que são a nossa riqueza, o nosso potencial. O capitalismo popular é o começo de um processo que há de terminar na construção de uma economia do conhecimento para muitos e, portanto, oferecer uma alternativa à humanidade. Para isso, exige de nós romper com o colonialismo mental e nos reconciliar com a ideia perturbadora da grandeza. O grande atributo do nosso país é sua vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica e quase cega.
A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. E o produto do casamento da imaginação com a vitalidade é a grandeza.